Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, amém. Deixa eu hoje estar mandando um feliz Dia das Mães para todas estas mulheres virtuosas, uma das quais tem a dádiva de gerar outra vida, amém. E hoje nós vamos dar um pouco uma paradinha naquela série de mensagens concernente, glória ao tempo. E nós vamos hoje falar sobre a mãe, que na verdade o Dia das Mães é todo o tempo, né? Vamos embora, abre junto comigo a tua Bíblia, no segundo livro dos Reis, capítulo 4, a partir do verso 1, que nos diz o seguinte: E uma das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor para levar-me meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que hei de te fazer? Dize-me o que é que tu tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Amém. Vamos orar. Rei da glória, Pai, Senhor, queremos em primeiro lugar, ó Pai, te agradecer pela dádiva de ter uma mãe, aqueles que têm. Senhor, no meu caso, eu te agradeço pela mãe que tive, mas independente, o mais importante é que todos soubemos e sabemos aproveitar. Pai, abençoa cada mãe, aquelas que ainda um dia serão, aquelas que já foram, aquelas que hoje são. Deus, abençoa os pais que exercem a função de pai e mãe, e também as mães que fazem ou exercem a função de mãe e pai ao mesmo tempo. Senhor, abençoa em nome de Jesus. Amém. Amados, o que falar desse contexto, onde a qual uma mãe, ela recebe uma dura notícia de que seu amado, seu companheiro, o Senhor toma para si. Alguns estudos vão dizer que o nome dele era, glória a Deus, era um profeta por nome de Obadias. Mas até então nós precisamos somente trazer à tona a atitude dessa mãe, para que a sua casa não se perca ou não se destrua. Porque quando muitas vezes a gente vê que as coisas estão fugindo do seu contexto, logo Deus levanta esta personagem que, digamos assim, não cruza os braços e de momento algum ou em hipótese alguma desiste do seu lar. Uma mãe é uma amiga, uma mãe é uma conselheira, uma mãe que em todos os momentos ela sempre sabe que atitude tomar. Mas com tudo isso eu percebo de que as mães, quando a gente olha os atributos dela, a gente vai ver muita coisa boa. Ela é a única que é capaz de tomar conta da cozinha, fazer o alimento, fazer a obra de Deus, cuidar do seu marido, cuidar do seu filho, e ainda sobra um tempo para cuidar de si. Ela, sinceramente, a gente fica aqui pensando. Mas com tudo isso e nesse contexto, nós percebemos uma mãe que a princípio tinha filhos, 2 filhos, e a Bíblia vai dizer que quando o seu marido falece, ele deixa uma dívida, contraiu uma dívida, porque ninguém sabe o dia de amanhã, ninguém sabe. Mas para isso é necessário nós nos programarmos, ter reserva, para que a gente possa muitas vezes não ser pego ou pega de surpresa. Lembra da parábola das 10 virgens?
5 prudentes, 5 loucas, mas as prudentes, elas sempre se precaviam no meio da situação. Elas sempre estavam preparadas, e mãe é isso. Mãe sempre está preparada para cuidar de tudo e ainda mais cuidar de si própria. Outra coisa que eu acho interessante aqui neste contexto, de que ela não ficou de braços cruzados e disse, vou deixar meu filho morrer. Não, ela disse, não. Enquanto eu estiver aqui, meus filhos não vão morrer. O que é que ela disse? Vou até o homem de Deus, o profeta, e quando chegar lá, eu vou dizer para ele o testemunho do meu marido, que, olha, ele temia ao Senhor, e tu sabes que ele, olha, ele honrava a Deus. E o fato de honrar a Deus implica em muita coisa. Por quê? Porque muitos querem honrar homens, pessoas, mas se esquece de honrar a Deus, de ser honrado por Deus. Amém? Então nós vamos ver que o marido tinha testemunho, e ela, por conta do testemunho do marido, ela vai até o homem de Deus. Na simbologia, são as mães que apresentam seus filhos a Deus. Lembra de Agar, quando Ismael estava ali em frente ao poço chorando por conta do alimento que houvera acabado, e a Bíblia vai dizer que Ismael chega até o ponto, glória a Deus, de nós ficarmos assim a meditar, porque Agar, ela sabia que os recursos acabariam, mas ela sabia que como mãe, ela só podia rogar ao Senhor, interceder ao Senhor por tudo. E é nessas horas que, quando a mãe está de joelho, Deus dá livramento, Deus cuida, Deus transforma, porque aquilo que nós, como pais, não conseguimos, Deus, Ele faz. Amém? Tua família não vai ser destruída, mãe. O teu lar não vai ser destruído. Deus tem coisas grandes e coisas que nunca subiu ao pensar humano, é o que Deus irá fazer na tua casa. E quando eu olho para esta mãe, aqui no capítulo 4 de 2 Reis, eu percebo que ela ouviu a voz de Deus, retornou para casa e fez conforme Deus havia dito. Lembra também de outra mãe, quem, pastor? Maria, mãe de Jesus, que a Bíblia vai dizer que o anjo aparece a ela e diz, olha, bendita é tu entre as mulheres, tu darás à luz a um menino, conforme cita lá em Isaías capítulo 9, versículo 6. Mas o que eu acho tão lindo aqui é da hora que Deus se revela na história. Porque quando a mãe, aquela que é dotada de várias qualidades, os recursos dela se acabam e ela dobra o joelho, Deus assim então intervém na situação. Foi isso que houve ali com Ismael, em frente ao poço, quando ali sua mãe Agar estava dizendo, Senhor, que eu não veja meu filho perecer. Então é isso. O papel da mãe é interceder, é cuidar, é estar sempre, sabe, cuidando de tudo. Então a gente percebe que o profeta chega para ela e diz, olha, o que é que tu tens em casa? Ela diz, tua serva não tem nada senão uma botija de azeite e um pouco de farinha. E o profeta disse, vai e volta na tua casa, pede vasilhas emprestadas, muitas vasilhas, não poucas, fecha a porta do quarto, deita sobre ti teu filho e vocês vão ver o milagre. E aquela mulher de pessoa que não tinha nada se transformou em uma empresária, digamos assim, porque Deus faz tanta coisa grande que a gente fica como criança. Amém?
Outra coisa que eu entendo aqui é que quando o milagre acontece na vida da sua família, do seu filho, ela vai até o homem de Deus e diz: olha, eu quero aqui contar o meu testemunho. Então você crê, mãe, que o seu testemunho será contado, de que Deus ele vai intervir na história. Amém. E a Bíblia vai dizer que quando ela fala com o profeta disse: olha, faz o seguinte, vocês vendam tudo e o que sobrar você viver do resto. Pagam as dívidas, que é claro, né? E vocês viverão do resto. E quando a gente a princípio olha isso, a gente diz: mas Deus, você não podia dar muita coisa não? Não, Deus ele deu o suficiente para aquele povo viver sob a dependência de Deus. Amém? Então, amados, não desista de orar. Não desista de orar, amadas, mães, guerreiras, batalhadoras, porque quando o credor retornou lá para pegar os filhos, ela disse: não, meus filhos têm dono, eu sou uma mãe que zela, que cuida, que ama e que abraça. E enquanto eu estiver aqui, o diabo não vai destruir minha família, meus filhos e o meu marido. Imagino eu que sempre tem que ser assim. Amém? E a Bíblia vai dizer que ela pagou a dívida e viveu do resto. Com tudo isso, eu preciso traçar algumas qualidades de algumas mães. Tem mãe que ela já sabe quando muitas vezes, quantos de nós que nunca passou por uma situação que a mãe olhou, fitou o olho em alguém e disse: olha, essa pessoa não presta para andar com você. Quantas vezes a mãe não disse: meu filho, não vá por ali, porque se você for por aquele caminho, você vai quebrar a cara. E dito certo. E quantas vezes a gente nunca apanhou, levou uma pisa por uma trela que ocorreu, mas quantas vezes a nossa mãe, ela nunca esteve ali cuidando de nós, em cada enfermidade, em cada momento, e acima de tudo, honrando o Deus que ela serve. Com tudo isso, cada mãe tem suas qualidades, e eu quero aqui recitar um poema para todas as mães em homenagem. Amém? Em homenagem a todas as mães. E vamos lá, o poema de hoje, que eu quero assim estar trazendo de minha autoria, é: Mãe, um exemplo de guerra. Mãe, um exemplo de guerreira, melhor dizendo. Vamos lá? Mãe, a senhora é um exemplo, onde as quais muitas vezes, no decorrer das provas e do vento, eu conseguia observar em você, acima de tudo, admirar as qualidades que lhe é peculiar. Qualidades de uma mãe, que nunca abandona o filho, que ama, que abraça e que sempre faz tudo para que seu filho se torne, acima de tudo, alguém e, entretanto, se torne alguém que provê a bênção na vida de nós próprios quando um dia e outrora chegar a nossa vez. Mãe, obrigado pelo filho que me tornei. Obrigado pela irmã que acima de tudo eu tive. Obrigado pelas noites mal dormidas. Obrigado pelas palavras, pelo puxão de orelha, pela cobrança, pelo zelo, por educar e ensinar. O quanto sem ti eu nunca conseguiria fazer tudo isso e, acima de tudo, assimilar. Obrigado, mãe, por tudo que a senhora representa para mim, pelo amor, pelo carinho, pelas bênçãos sem fim, pela oportunidade de vivenciar, teu rosto contemplar e os sonhos realizar. Hoje eu te agradeço, mãe. Te agradeço por tudo que eu vivi, pelo sonho que eu já consegui, por tudo que eu conquistei e pelos milagres que Deus me fez. Mãe, eu te amo. Talvez um presente eu não tenha, mas a certeza eu tenho de que Deus me deu o melhor presente,
que é você. Parabéns e feliz Dia das Mães. Só um recado para você, que hoje está aí preocupado querendo, comprar o melhor presente para dar para tua mãe. Dê atenção, dê amor, cuide, porque um dia a gente pode ser que não tenha mais. Eu tive a oportunidade de, sempre quando podia, estar com minha mãe, mas o Senhor achou por bem recolhê-la. Eu não estou indagando ao Senhor, mas estou agradecendo porque eu tive a honra de ser amado como um filho. Feliz Dia das Mães a todas as mães. Aprenda a honrar teu pai e tua mãe. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Me perdoe a emoção, é porque quando a gente sabe o quanto alguém é importante, a gente tem que dizer enquanto está vivo, porque não adianta dizer depois. Fiquem na paz. Que Deus abençoe.